Devocional Diário Série Não Despreze o Chamado de Deus, 4º episódio. Irmãos e irmãs, vamos dar sequência a essa série onde temos falado sobre vocação, sobre pessoas que não atenderam ao chamado de Deus, sobre ir na direção contrária àquilo que Deus te pediu para fazer. E hoje, especificamente, nesse 4º episódio da série, não despreze o chamado de Deus, aqui no canal da Bíblia JFA Offline, no espaço de devocional diário, onde sempre, e à luz das Sagradas Escrituras, temos meditado, refletido, crescido, estudado a Bíblia. Quero falar contigo sobre rejeitar a vocação. Lembramos ontem, no episódio passado, dos maus, dos péssimos, dos medonhos exemplos de Jonas, Judas, Esaú, Caim, do jovem rico e do que causou, o que proporcionou o seu ato de rejeitar ao chamado de Deus. Hoje, nessa mesma linha, eu quero começar relembrando a história de Marta, que foi chamada para adorar. Foi chamada para ouvir, para aprender aos pés do Mestre, junto com a sua irmã Maria. Veja aí em Lucas 10, veja lá no capítulo 10 de Lucas, nos versículos 38 ao 42. Essa moça, junto com a sua irmã, foram chamadas para adorar, para ouvir, para aprender aos pés do Mestre. Ai, quantos de nós não gostaríamos de ouvir esse chamado? Específico assim, claro, pelo próprio Jesus, e sabe de que forma? Do próprio Jesus indo à casa delas. Imagine você, meu irmão e minha irmã, enquanto estamos aqui meditando, toca a campainha, toca o interfone, bate na porta e você abre. Quem é? Jesus, o Mestre. E ele chega e fala para você: vim até a sua casa para que você aprenda aos meus pés, para conversar com você, para te instruir, para te falar sobre a vida, as decisões que você tem que tomar. Então somente senta aí e me adora. Foi o que aconteceu com Marta, junto com a sua irmã Maria. E no entanto, porque ela tinha muitas coisas, muitas tarefas para fazer, ela abre mão de tudo isso. E ainda se incomoda porque a sua irmã que atende o seu chamado. O chamado de Deus para esse privilégio de ouvi-lo, de ser adorado. E Maria opta pela melhor parte. E Marta, atribulada com os muitos afazeres, com a correria do dia a dia, com as muitas agendas. Talvez nos dias de hoje seria a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerada. Síndrome do Pensamento Acelerado, os muitos compromissos, as milhares de agendas, as tantas reuniões. Ela abre mão porque está muito ocupada, tinha muito o que fazer e ainda repreende a sua irmã. E é repreendida por Jesus. Não se te dá que você anda ocupada com tantas coisas, mas a tua irmã escolheu a melhor parte. Marta, chamada para adorar, abre mão porque estava ocupada demais. E a mulher de Ló? E a história dela está contada lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, mas pontualmente no versículo 26, ela foi chamada para ser livre da morte, da perdição eterna, do fogo consumidor, porque a situação de Sodoma e Gomorra causaram uma profunda repulsa no coração, na santidade de Deus. Ele decide banir aquele lugar. E ela, que teve a chance com seu marido e a sua família de sair antes da destruição, de ser poupada, de começar de novo, de deixar para trás aquela corrupção, aquela malignidade, aquele lixo. No entanto, ela na fuga, na saída, porque estava com o coração dividido, olha para trás, abre mão, tem saudade, estava com a atenção ainda naquilo, e a Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua de sal, porque de fato ela não queria sair daquele lugar. Ela saiu fisicamente dele, mas o lugar não saiu dela. E quantos de nós temos um chamado para sermos livres da morte espiritual, do pecado, e no entanto nós saímos do mundo, mas o mundo não sai de nós. E ficamos ali paralisados, viramos uma estátua por conta da divisão do nosso coração. E eu poderia, nesse 4º episódio, ainda navegar sobre as Sagradas Escrituras e relembrar de outros exemplos. Lembrar do ladrão da cruz, não o que foi salvo, e que junto com um outro ladrão
foi chamado para a salvação na hora derradeira, teve uma vida dissoluta, teve problema, estava ali crucificado como um criminoso, já não tinha mais o que ser feito, ia para uma condenação, numa morte horrenda, vergonhosa, e ganha uma última chance de salvação eterna, apesar da morte da cruz, mas rejeita. E Balaão, um outro profeta, que era um cara subornável, corrupto, de segundas intenções, que tendo chamado profético, dado pelo próprio Deus, profeta sobre o povo de Deus, aceita a recompensa, o prêmio, e usa da sua má-fé, recusa o chamado profético, por conta de um suborno, de uma corrupção. E a Eva, a maior de todas as mulheres, a mãe de todas as mães, o ventre inicial, que abre mão de ser a Madre Santa de toda a humanidade, por uma sedução maligna, com uma proposta de orgulho e de um status que não era para ela. Ah, meu irmão e minha irmã, nesse quarto episódio, onde eu falo sobre rejeitar a sua vocação, lembrando daqueles que foram na direção oposta, que falamos no terceiro episódio, e daqueles que não atenderam o seu chamado, que falamos no segundo episódio, e lembrando do que é o chamado, o que é vocação, como falamos no início, no primeiro episódio dessa série. Aqui eu paro para refletir contigo sobre todas essas pessoas que ignoraram, rejeitaram, desconheceram, abriram mão, refutaram, não atenderam seu chamado, sua vocação, enterraram o seu talento, desprezaram o chamado de Deus para suas vidas. E aqui, enquanto encerramos o quarto episódio, o episódio de hoje, eu deixo uma pergunta: você tem atendido ou refutado ao chamado de Deus para sua vida? Nos vemos amanhã no quinto episódio dessa série. Até lá, se Deus quiser.